Bom dia, 8 horas e 36 minutos, começando mais uma edição do nosso painel do Porto de Santos, Litoral de São Paulo. Temos o maior porto do Hemisfério Sul, você já assiste, mas lembrando que o Brasil tem aí mais de 26 portos espalhados, e novidades virão, e você sabe que o painel do Porto não furtará-se de dar essas informações, então aguarde aí, muito mais. Você, Virgínia, bom dia, às 8 horas e 38 minutos, o nosso WhatsApp aqui da Rádio Estados, o nosso painel do Porto, nesta quinta-feira, recebendo um convidado ilustre e uma convidada que pela primeira vez está aqui, espero que seja a primeira de muitas, e ela vai dizer para a gente aqui de um mercado. Eu queria ter 1% das ações de quem inventou um container, mas não tem. E com certeza, se eu tivesse 1%, eu estaria muito bem financeiramente para o resto da vida, para 10 gerações. Bom dia, Virgínia. Nosso WhatsApp, por favor. Sim. 779. Eu sei que meu convidado ainda não está na tela, eles não estão os convidados, mas ele é um gentleman, vai concordar comigo, apresentar primeiro as mulheres. Mas eu conheço a fidalguia, a elegância, a educação, ele não se oposição a isso, não né? terá oposição a isso, né? Bom dia, Aline Fajardo, ela que é do operacional da SOC, Shipper Container, uma das empresas que tem crescido muito nesse segmento dessa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, que você vê aí na tela, um container, pode ser de 20, de 40, pode ser reefer, né? Não importa. Aline, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado. obrigada. Sei que você teve compromisso ontem inadiável em São Paulo, mas desceu a serra sem esquecer do compromisso. E olha, alô você brasileiro que gosta de atrasar, chega meia hora depois. Ela chegou meia hora antes. Veja que ela deve ter sangue britânico. Bom dia. Bom dia, bom dia. É pela essa caixa metálica aí que a gente vive, né? Então. E é uma caixa metálica que cada vez mais tem sido procurada e cada vez mais vira um artigo para o comércio internacional de suma importância. Né? Suma importância Sim. e cada vez mais valorizada, né? Exato. A gente vai falar muito sobre isso e muito mais. Agora sim, você já está vendo ele na tela. Esta lenda aqui, literalmente, na nossa região da Baixada Santista, que está no Brasil também, Geraldo Pierotti, um empresário que, com galhardia, com fidalguia, com honestidade, com desarme, que eu digo de pessoa para entender o que é o segmento na área do quando a gente fala do abastecimento, né, de embarcações, há muitos anos está à frente, e é claro, é uma honra sempre tê-lo aqui no painel do Porto. Bom dia, Geraldo Pierotti. Quando a gente fala de Geraldo Pierotti, né, uma empresa que faz abastecimento de embarcações há tantos anos, esteve inclusive a convite, né, no nosso evento, nós tivemos no Brasil, lá em Belém, quando a gente fala de meio ambiente, de ecológico, e não esquecer da sua empresa. Bom dia, é uma honra recebê-lo aqui nessa quinta-feira no painel do Porto. Obrigado, sempre renovada, sempre um prazer, sempre muito feliz por serem convida, venho com muita satisfação. Bom dia, Aline, prazer estar aqui dividindo esse programa com você. Bom dia, Virgínia, sempre gentil, que faz uns convites que a gente não pode recusar, né? Estou aqui à disposição para falar do nosso segmento, que me encanta, né, da nossa empresa. Na verdade, a gente esteve lá na COP30 abastecendo os navios de passageiro que estavam lá servindo como hotéis, né? Sim. Porque tinha dificuldade na área lá de hospedar tantas pessoas, né, que vieram do exterior. Exato. Então, as duas, a MSC e a Costa, disponibilizaram cada uma um navio que serviu de hotelaria, sim, né? Sim, exato. Em vez de ir exato. para o hotel, estavam hospedadas no navio. E, evidentemente, essas pessoas precisam de abastecimento, de víveres, essas coisas. E a gente foi, dentre tantas empresas, de tantos portos brasileiros, sim. Nós fomos escolhidos pelas duas para levar víveres lá para Belém do Pará. Foi uma experiência inédita para nós, deu muito frio na barriga. Imagina. Mais de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros por aí. E, graças a Deus, fizemos alguns abastecimentos lá durante aquela semana e correu tudo bem, fomos elogiados, enfim, é mais uma medalha no nosso currículo. Né? É mais um prêmio aí para quem trabalha sério e trabalha bem. Tá vendo, Aline? Você que é jovem, veja que todo o empenho, todo o intento... Eu estou pensando aqui, você falou de 59 anos de Porto, né? Depois de 59 anos, você sentir esse frio na barriga de novo, é uma adrenalina boa, né? Eu gosto de trabalhar. Faz bem, né, Geraldo?
trabalho é maior. E o Geraldo foi convidado ao novo desafio, porque a antiga Irmãos Perotti, que virou... né, Era Mansueto Pierotti. Mansueto Perotti, que é do papai lá atrás, né? Isso, é o fundador da empresa. Mas aí veio com o irmão, né? Sim, meu irmão Eugênio. Exato. E cada um resolveu caminhar para um lado. 13 anos atrás, a gente, amigavelmente, né, no sentido jurídico da palavra, a gente resolveu cada um seguir o seu segmento com os seus familiares. Então, ele tem a Master Marine, que também é fornecedora. Pois não. E eu tenho, com os filhos dele, eu tenho a G. Pierotti, né, que no momento está sendo dirigida pelo meu filho Gustavo. Eu carrego a maleta dele, eu sou assessor dele quando ele precisa, porque às vezes ele também já não precisa tanto de mim, mas eu estou sempre lá. Eu duvido. Eu não conheço o Gustavo pessoalmente, mas, né, Aline, eu duvido que o Gustavo, ele diz assim, senhor é um cara privilegiado. Eu tenho próximo aqui uma experiência que nenhuma IA vai me dar, inteligência artificial não vai me ajudar, porque ela vai ficar procurando e às vezes emite lá um texto patético, né? E ele tem experiência para tirar qualquer dúvida ao lado com o próprio pai, né? Então, o Gustavo é um felizardo, parabéns aí por você ter o Gustavo que tem assumido essa responsabilidade. Eu sou felizardo por tê-lo me sucedendo, né? Quantas empresas familiares que acabam, às vezes, não tendo o seu sucessor, acabam, às vezes, se desfazendo, né, de um negócio. Por falta de mas vamos lá. herdeiros que se interessem. Né? Mas o Gustavo pegou, não que tenha facilidade, a facilidade, né, a Aline vai comentar do setor dela, mas ele já pegou uma empresa estruturada, uma empresa que conhece os caminhos, e ele, é claro, vai desafiando, vai trazendo modernidade. A gente sabe que hoje a aplicabilidade e modernidade, a tecnologia veio para colaborar, mas se não souber utilizar, ao invés de ajudar, ela acaba atrapalhando. Com certeza você deve dito assim, Gustavo, vai por aqui, vai por ali, segura a onda aqui, não vai com tanta sede ao pote. É isso que o Geraldão faz durante o dia a dia. Pessoas inteligentes têm mentores, né? A gente tenta, né? A gente tenta. O Gustavo, ele é muito, assim, durão, ou ele é coração bom como você? Não, ele é coração bom que nem a mãe. Que nem a mãe. Que nem a mãe. Então tá bom, né? Então tá bom. Um abraço para ele, né? Sucesso. Obrigado. E é importante também. Aline, quando a gente fala no setor, a SOC Shipper on Container, você falou duas empresas, né? Atuando no Brasil e atuando lá fora também. Sim, há 2 anos, agora mais recente, a Shipper on Container fazendo reposicionamento de container a nível mundial. Muita gente não entende que até o próprio Wellington lá em Itajaí, ele já mandou hoje pela manhã, quando ele falou assim, poxa, operacional da SOC, o que é a SOC? Aí eu falei, você não está prestando atenção. Tá. Eu falei assim, é uma empresa que genuinamente trabalha com essa caixinha tão importante que é o container. Exatamente. Nós passamos, por exemplo, durante a pandemia e pós-pandemia, um momento difícil. A caixinha sumiu, o container sumiu. Sim. O valor é que nem o Geraldo, era do tamanho de Geraldo, lá em cima. Sim. E aí percebeu-se a necessidade de você ter parceiros para atender mais clientes, numa necessidade de uma exportação, uma importação, seja onde você está, você ter aquele posicionamento do teu container, olha, vou precisar de container ali, e não tinha. Então, várias empresas entenderam essa leitura, fizeram essa leitura, não, Aline? Fizeram, mas não foram tantas que deram continuidade no trabalho, Sem dúvida. Então, a parte operacional, basicamente, é a figura daquele profissional, é um chato legal. Chato legal. O que é o chato legal? O chato legal é a parte das operações que, às vezes, você tem algum problema ali, que você tem que ter um jogo de cintura, um dinamismo para resolver, um container que, às vezes, não sai na data prevista e que você tem que dar uma ajeitada com o terminal, tem que ter um jogo de cintura para poder conversar entre todo mundo, entre cliente e terminal. Vamos colocar que a gente é meio que o tradutor ali, né, do comercial e do terminal, e para poder fazer a operação realmente alavancada. Vira um resolvedor de problemas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Mas eu costumo brincar que o operacional é chato, tem uma palavrinha, né, mas que o Geraldo acho que nunca deve ter ouvido na vida dele, imagina, né? Essa coisa, demurrage. Ai, demurrage. É o operacional mais escuta. Eu vejo muitos despachantes andando. Deixa eu mandar um abraço para o Nívio Pérez, né? Sempre está com a gente aqui, e tantos outros, né? Professor Rodrigo Zanetti, Matheus Miller, a galera que vem aqui dar aula, literalmente, você dá uma aula, né? Matheus sempre dando aula. Sempre dando aula. E quando você fala em demurrage, né, Aline, é um negócio que o cliente, quando você fala, pô, caramba,
E a SOC, Ship ao Container, só que fala o seguinte, eu posso trabalhar essa questão para você quando a gente fala que é uma situação complicada, às vezes, do próprio cliente entender. Quando você fala em redução, né? Sim. Opa, redução interessa, ninguém quer falar, vou pagar mais. Interessa, mas é uma coisa que a gente ainda precisa reeducar muitos clientes, porque tudo que é novo causa estranheza. Sim, e tudo que tem uma propaganda e um marketing de venda em cima de uma solução e não da venda realmente do produto e da operação, né? Também causa estranheza, mas vocês não vão me cobrar nada além disso? E no final, o que eu vou ter que pagar, né? Então, assim, quando hoje a gente fala sobre facilidades e preços mais baixos, não compete na fala do que se diz de qualidade, né? E o produto final mesmo. Mas a gente ainda está em fase de desenvolvimento de trabalhar a cabeça dos agentes de carga para eles realmente entenderem que a gente é a solução do processo. Antes do nosso primeiro intervalo e mergulhar em muitos assuntos, a gente tem um problema no Brasil que é infraestrutura. Sim. A gente fala aqui, inclusive a gente manda mensagem aqui, primeiro, deixa eu saudar aqui o ministro Silvio Costa Filho, que logo, logo vai deixar o cargo, vai se descompatibilizar, porque ele estará disputando uma eleição ao Senado. Alguns nomes foram comentados, eu já citei aqui alguns nomes deles, né, inclusive o próprio nome do Anderson Pomini, da Autoridade Portuária, mas não significa que será ele, até porque agora surgiram outros fatos aí, mas, e o próprio ministro diz, não, precisamos avançar na infraestrutura portuária do Brasil, Santos não foge à regra, a gente tem muitos problemas de infraestrutura, a gente tem algumas questões, olha, com o STS-10, Santos vai ficar inigualável, calma que não adianta eu ter um terminal se eu não tiver entrada e saída, se eu não tiver também a lembrança. E outra, eu comentei ontem no programa aqui, não era painel do Porto, mas existe um mistério na questão da obra do túnel Santos Guarujá, que a Mota Angel, a empresa portuguesa CCCC, que é a chinesa, não querem falar sobre isso abertamente, mas o governador deu uma pisada na bola. Então, não tem contrato assinado, tem uma minuta de intenção assinada. Por quê? Fui atrás da informação. Vai sair o túnel? Espero que saia. Pode sair em breve? Acho que não, vai demorar um pouquinho mais. Por quê? São pontas soltas. Então, você tem governo estadual, governo federal, no meio disso você tem a autoridade portuária, que, na verdade, quem é que vai colocar o dinheiro lá? Sim. Não é o governo federal lá, quem representa o governo federal, a autoridade portuária. Então, tem alguns aspectos. E aí, o Anderson Pomini, junto com o próprio Silvio Costa, falou, precisamos afinar a infraestrutura. E vocês, quando a gente fala em infraestrutura, container ele vem em navio, mas ele não sai de navio. E não é. E não é. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar, às vezes, a cabeça do agente de carga justamente para que ele trabalhe a modalidade shipper on container, né? Para que se entenda, sair um pouco de um tradicionalismo comercial, falando assim mais claramente, né? Sim. De que para você mandar um produto, para você mandar uma carga para fora, para qualquer outro lugar, você realmente dependa somente do armador. Exato. Porque o armador, com o passar do tempo, ele dá, né, aquela mão de facilidade, mas a facilidade para ele tem preço. Claro, né? Claro. E a gente tenta desenvolver esse trabalho, esse processo. A espera é um problema. Exatamente. Quanto mais demora, pior é. Exatamente. O custo aumenta. Exato. A excelência fica para trás. Tem muito cliente que às vezes procura, isso bate muito na minha linha operacional, né? Tem muito cliente que quando procura a gente, costuma querer dar a aula do container pra gente. Mas assim, não é num lado negativo. Pra mim é até bom. Sim. Eu tô falando com uma pessoa que realmente pesquisou, procurou saber, né? Sim. Hoje a gente também fala com muitas pessoas que não têm interesse em muitas coisas dentro do mercado, né? Então, é sinal que essa pessoa procurou saber. Tem a parte da linha onde, há 10 anos o container não pode mais ir para o navio, por exemplo. Ele pode, se ele for vistoriado, se ele for inspecionado, se ele tiver em plenas condições, né, a certificação da placa CSC para isso. O container, a gente foi vistoriar containers recentemente em São Paulo com a manufatura dele de 1978. Olha. Se você pega esses containers, você não fala que eles são de 1978 e está muito próximo a uma data
de quando começaram a entrar as primeiras caixas metálicas aqui de container no nosso porto, né? Então a gente sabe que na linha do tempo, é mais ou menos a história do Porto de Santos. Sim. Mas sempre ficaram dentro de um galpão. Então, como sempre foram muito bem cuidadas, se eu quisesse pegar esses contêineres de 1978 e embarcar e tivesse com a placa lá CSC tudo bonitinho funcionando, a gente consegue fazer um trabalho muito bonito. Muito bom você falar disso. Não é sobre a necessidade mesmo assim do ano do container, né? A necessidade é estrutural. O estado dele, né? Exatamente. Eu não posso dar um container para o meu cliente fazer a modalidade shipper on container com furo, com problema no piso, que vai dar alguma interferência na carga, né? Então, não pode ter furo, não pode ter absolutamente nada aqui. Também dependendo do produto, né? Se for uma carga de alimento, por exemplo, a corrosão, que é habitual e natural do container usado, não pode entrar em contato com o alimento. Então, a gente tem que ter todo esse respaldo, todo esse cuidado. Né? Por exemplo, Geraldo, você que trabalha com tantos produtos, mas vamos pegar que a Aline deixou no ar aqui, é interessante, alimentos. Né? Você abastece embarcações. Quando você fala nisso, tem todo um cuidado do antes, o durante e o depois. Então, aquele que vai buscar a fornecedora G. Pierotti sabe o caminho que vai percorrer. Então, essa é uma preocupação que quando você começou lá atrás, sem essa tecnologia que hoje tem, já existia, e ela só foi aumentando, né, Geraldo? A gente tem muita preocupação com isso, né? A gente, inclusive, tem uma área de qualidade, né, para tratar disso, são 4 ou 5 pessoas, somente para inspecionar o que chega e para inspecionar o que sai, né? Porque aí tem problemas de saúde, né? De sanidade, tudo isso. E a gente está cada vez mais investindo nessa área, e isso vai chegar a nível quase de excelência com o nosso novo armazém, né, que está sendo reformado. Nós compramos um armazém, nós vamos mudar a nossa área operacional da rua Mansueto Pierotti, onde fica a atual empresa, né, para o General Câmara com o Conselho. Espero que não mudem o nome da rua, viu? Não. Espero, porque no Brasil você sabe que para dar ideia as coisas acontecerem, mas... Não, isso não vai acontecer. Então lá a gente está fazendo... Que rua você vai estar agora? Hein? Que rua estará a G. Pierotti? No Paquetá? Conselheiro Neves com General Câmara, em frente à Bunga ali. A uma quadra do cais. São quase 5 mil metros. Alô, prefeito Rogério Santos. É uma pessoa inteligente? Sim. É uma pessoa sensível? Também o é. A pessoa progressista? Também o é. Que tal homenagear uma empresa que tem tantos anos de história, pegar aquele trecho ali e colocar essa homenagem? Até porque Mansueto Pierotti é uma referência não só em Santos. Vamos pegar aqui o nosso município vizinho, São Vicente, que eu lamento muito não transformar aquela praça numa grande praça de esportes. São Vicente, dá tempo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Mas seria interessante, porque a G. Pierotti ali também vai trazer para aquela área ali do Paquetá um novo astral, um novo ar, né, a gente pretende, Geraldo? Né? A gente está investindo bastante lá, né? Tivemos agora um probleminha lá com o empreiteiro, deu uma parada, a gente está retomando, mas a gente espera fazer uma coisa lá de primeiro mundo mesmo, né? Como os grandes colegas dos grandes centros de abastecimento. Eu queria só rapidinho, para não perder o gancho. Diga. Sabe que eu milito em muitas áreas, né? Eu estou com quase 79 anos. Mas mentira, tem nada, tem menos. Eu, antes de morrer, uma das coisas que eu gostaria de ver realizada é o tombamento da praça de esporte Mansueto Pierotti. Eu tenho muito medo que aquilo um dia possa ser alvo da especulação, da cobiça e especulação imobiliária. Você tem razão. Eu tive lá com o prefeito, Caio Amado. Eu sempre me engano, falo Caio Jorge, coisa de velho. Então, eu estive lá com o Caio Amado, ele se mostrou interessado. Estamos lá com o doutor Alfino também, que é delegado joga no grande doutor Alfino, sumiu, não deu mais entrevista, mas um grande figura, corintianíssimo. Nós estamos os dois tratando disso, porque pelo menos o gramado, né? Tem que ser tombado, porque ali tem muita história do meu pai. Eu acho que ali, Geraldo, é o assunto, já que você tocou no assunto, eu entendo que o município não tem recursos para fazê-lo, né? Mas poderia criar ali junto à Câmara uma PPP, onde viesse uma empresa que pudesse usufruir como escolinhas de esporte, escolinhas de futebol, edificar ali e manter
como algo tombado a Praça Mansueto Perotti. O tombamento não depende de dinheiro, né? Não, depende de vontade política. Desapropriação, sim. A prefeitura poderia... Você já ouviu umas conversinhas, Isso era uma ideia. Sim, o Márcio França tinha essa ideia. É. Mas como o município tem muitas carências, né, na área social, na urbanística, tudo... o Márcio mas tem muita área também, né? O Geraldo não precisa pegar aquela área para fazer nada. Não é muito adequado, né, você investir poucos recursos que a cidade tem num estádio com tantas carências ainda mas dá para criar parceria. Mas o tombamento não. O tombamento depende de vontade política, né? Chega lá, faz a lei, tomba e pronto. Mas aí, desculpe ter... Não, mas eu acho que é algo que é importante também, para que você tenha ideia, Aline, a família Pierotti, né? Quando ele fala Mansueto, com certeza imagine que o coração dele dá aquela vibrada, vem lá do papai, né? Sim. E é verdade, eu cobro muito, com todo respeito à nossa classe política, e ele tocou num aspecto que eu citei, que é a vontade política. Onde há vontade política, tudo anda. Se houver vontade política, a perimetral será usada para sua finalidade, que é o porto. Se houver vontade política, toda essa gestão, vamos lá, STS 10, você tem data para o leilão, Geraldo, do STS 10? Não. Ninguém tem. Outra, a concessão do condomínio logístico da Lemoa está parada. A juíza mandou parar. Ela falou o seguinte: é área de preservação natural, área de preservação de Mata Atlântica. Está parado. Cubatão, lá, a Ilha do Tatu. Aí tem gente que fala assim: Tatu, eu lembro aquele da Ilha da Fantasia, sem brincadeiras à parte, mas está lá também. O Ministério Público dizendo: ali não pode. A definição ali é para área de preservação ou habitação. Mas peraí, se é para preservar, não posso colocar a moradia, né? Aí o prefeito também não quer. São Vicente, que você acabou de falar agora, lançou há 2 anos atrás um condomínio logístico fantástico na Continental, com mais de 6 milhões de metros quadrados. Uma área enorme para servir o quê? De um condomínio logístico. Quando a gente fala em ZPS, que poderia ser aplicado para a área continental de Santos, para a continental de São Vicente, não sai do papel. Aqui o Geraldo, que é o mais experiente dos nós três aqui, já deve ter ouvido falar assim: a região da Baixada Santista é a região do não, viu, Aline? Não. Não pode. Você vai para o interior de São Paulo, que é próspero, tem tudo. Aqui a Xuxa, você deve ter acompanhado a Xuxa pequenininha, vendo a Xuxa fazendo programa de televisão. Sim. Quis fazer um parque em Itaém? Não pode. Tudo bem que ele é meio controverso, mas o Eike Batista tentou fazer um porto em Peruíbe? Não pode. Tentaram fazer um aeroporto em Praia Grande, o André Orsini? Também não pode. É um sonho do Orsini. Aqui assim, tudo não pode. Mas, bom, para não ficar bravo, vamos fazer o seguinte: um rápido intervalo, vou voltar com a Aline, voltar com o Geraldo. Prometo, né? Deixa eu mandar um abraço pro nosso grande Ricardo Pérez, né? Meu parceirinho. Parceiro. Meu parceirinho em vários sambas aí. Ele tá sumido, né? Tá sumido. Ele Não, só aparece no carnaval. Ele faz um samba por dia, ele manda para mim, às vezes... Um por dia? Ele só faz samba. E eu tenho a minha atividade profissional. E aí ele manda para você? Às vezes ele manda: termina aí, parceirinho. Quando eu vou pensar, no dia seguinte eu já terminei. Falei com você ontem, você não terminou. Ricardo, não dá. Não. Eu preciso trabalhar, né? Ele produz, ele é muito... ele é inteligente. E a família toda lá. Vários sambas juntos. Sim. Samba da Várzea. Lembrando, para quem está acompanhando aqui a gente, mais jovem, vai lembrar do Armando Gomes, né, o Esporte por Esporte da Santa Cecília TV, aquele, o BG, a música do programa era de autoria, né, no caso, quando era utilizada na TV Santa Cecília, pelo nosso querido Armando Gomes, de autoria do nosso querido Geraldo Perotti, né? Em parceria com o finado César Pinguim. César Pinguim, exatamente Parceirão isso. Também, Parceirão, quer morar em Santos, quer investir, quer comprar aquele apartamento com a qualidade que faz a diferença, só posso te dar uma dica. Em G Plus, nosso querido Roberto Barroso Filho, em primazia oferta. Barrozinho. Quando eu digo que a G Plus, a qualidade faz a diferença, vá lá, sem compromisso, faça uma visita, toma um café, conheça os empreendimentos. Tem 2 agora em obras, né? Que é o Ilha de Paros e também o Bali. Na verdade, o Bali está caminhando aí, e o Paros começou. Para você que não conhece, o Bali fica na Prost de Souza, perto de tudo. Já o Paros fica na Epitácio Pessoa, um pouquinho antes do Canal 4. Vai ficar, quando estiver pronto. O sucesso é tão grande que mais de 60% das unidades já foram vendidas. E atravessa a rua, está na Pinacoteca, né? Eu ia falar agora. E tem uma vantagem. Olha só, Geraldo,
Eu fui presidente lá. O Barrozinho é esperto, ele falou assim, vou comprar essa área atrás da Pinacoteca, porque é o seguinte, aquele que adquirir imóvel ali para morar, por exemplo, a Aline, né, vai morar ali, ou então ela vai comprar para investir, qual é a preocupação sempre? Que o Geraldo agora falou, pô, ali tinha um campo de futebol, vão construir prédio, eu perco a minha visão. Ali tem a Pinacoteca. Mas ali o Barrozinho pensou assim, o Geraldo teve lá, o Geraldo já me falou, lá não vai subir nada, né, Geraldo? Não, ali está tombado. Tombado. Está tombado por causa do Casarão, né? Casarão Branco. E ali tem um projeto do Paulo Mendes da Rocha, no estacionamento, que, para quem não conhece a arquitetura, é mais conceituado internacionalmente até que o Niemeyer. Exato. Tem todos os prêmios de arquitetura. Sim. Faleceu agora, Exato. quase 100 anos. E do Museu de Arte de Santos, que também não pode passar do tamanho da altura da Pinacoteca. O nível então, da edificação. O casarão está preservado, né? O prédio, os ocupantes do prédio... Do primeiro ao último andar vão ter visto. Não vai ter problema nenhum. Entendeu? Não vai alterar nada. Vão virar fã da Pinacoteca. E Santos, se Deus quiser, vai ganhar um museu de nível internacional, né? Roberto Santini agora está na presidência. Silvia Teixeira, presidente do conselho. E nós estamos... O nosso querido Maurício Franco, né, ex-secretário de Finanças do município de Santos, também lá colaborando. Junto com a Arminda, do Roberto. Né? Isso. E nós estamos lá já em fase quase de captação de recursos via Lei Rouanet para fazer o projeto executivo, que deve custar cerca de 3 milhões. Bacana. E o prédio mesmo está em torno de 60 milhões, com todos os equipamentos, eletrônicos, tudo isso. Sim. Mas aí vai ser, Santos merece, né? Merece, está num ponto maravilhoso. A Aline conhece a Pinacoteca, tem a frente para a praia e tem a parte de trás ali, que tem até o bistrô, bacana, né? Para as pessoas. Então, eu já falei bastante como o Roberto Barroso. Fazer, inclusive, um restaurante no roof, vendo o mar, tudo. Isso valoriza até a obra aqui, ó, o Ilha de Faros. Sem dúvida. Valoriza, porque você vai comprar, você atravessa a rua, já vai ali jantar, almoçar com uma categoria. Agora, mesma coisa, mudou o local, mas não tem logística. Bom, deixa o papo de furado para lá e eu volto já com a Aline Fajardo, operacional da Soc Chipron Container, ele também é Geraldo Perotti, empresário. Quando o Geraldo falou G. Perotti, falou Gustavo Perotti, mas ele é esperto. É G de Geraldo, G de Gustavo. Perfeitamente. Todo compositor tem aquela malemolência, aquela expertise, né, Geraldo? Não é por acaso, né? Os outros filhos entenderam. Não, sim, porque eles não estavam... A Marcela agora está com... A Marcela é jornalista. Agora está lá também como publicitária. Empresa, né? Aliás, é uma satisfação receber. Ela gosta de dar ordem em você? Ela gosta de dar ordem para o pai? Sempre, desde que ela tinha 3 anos de idade. A mulherada a mulherada está assim, né, Geraldo? É uma alegria ver a Marcela chegando, porque as mulheres estão tomando conta do mundo e da área portuária, né? Você vê a Aline aqui, que eu estou conhecendo hoje. Exato. Preparo, né? Exato. Quanto a mulher está preparada para dirigir ou para atuar em qualquer profissão. O Rafael não é bobo, ele falou, vou colocar no meu time mulheres que têm condições de fazer. É bom, né? Ter mulheres assim que venham agregar não só sua capacidade técnica, de conhecimento, mas também a mulher é coração, né? Sim. Quer que eu conte uma para você? Né? Eu era repórter do Sistema Tribuna de rádio, que virou Rádio Globo, Rádio CBN, e a Marcela é repórter da TV Tribuna. A filha dele era repórter da TV Tribuna, Marcela Pierotti. E eu uma vez perguntei, Marcela, quem manda na sua casa lá, sem dúvida nenhuma, é o meu pai. Manda sim, sob ordens da minha mãe. Quando meu pai chega em casa, a minha mãe fala alguma coisa, ele, sim, patroa. Sim, patroa. É verdade, a Marcela tinha razão? Mais ou menos. Mais ou menos. Diz que o homem feliz no casamento é assim, né? Não contraria. É sem briga, só dando... Só. É assim, ele com jeitinho ele consegue o que ele quer, mas ele tem que atender certas reivindicações, não é isso, Geraldo? Isso me lembra uma história do general Félix, que foi ministro-chefe do gabinete da segurança institucional da Presidência da República. Olha aí. Meu amigo pessoal, que quando ele era ministro, mudou o ministério, as Forças Armadas deixaram de ser ministério, passaram a ser comando. Sim. E foi criado o Ministério da Defesa. Exato. E puseram um civil, um ministro do Ministério da Defesa. E pergunta, a Folha fez uma matéria de página inteira com ele, por assuntos da pasta dele,
E no meio a repórter fez uma pergunta para ele: como é que o senhor, sendo um general de 4 estrelas, né, de exército, como é que o senhor se sente sendo comandado por um civil, né? Ele falou: isso para mim é muito simples. O meu filho é oficial da Marinha. A minha filha é oficial da Aeronáutica. Eu sou oficial do Exército. E quem manda em nós é a minha mulher, que é uma civil. Então, para mim não muda nada. Já estou acostumado, né, Geraldo? Então, quer dizer, e eu digo, as mulheres vão tomar conta do mundo. Veja no futebol, eu falo aqui sempre, inclusive o pessoal tem pedido para voltar aí, efetivamente toda semana o Esporte News vão voltar, mas vejo que essa senhora Leila Pereira tem feito no futebol brasileiro, o que está fazendo, o exemplo que está dando, e em todas as áreas, então é bom porque a gente fica esperto. Eu peço a você a licença e volto já com o painel do Porto aqui com os nossos convidados. São Geraldo, o teu segmento de abastecimento, a gente sabe que existe entidade que tenta cada vez produzir mais efeito. Como é que tem observado isso? Como é que você está observando? E gostaria que você faça também do seu segmento, como é que está a organização. Bom, como disse a nossa própria autoridade portuária de Santos, não deu para sentir nada ainda, né? Muito recente. Não vejo, por enquanto, nenhuma perspectiva de alteração. Por isso, guerra a gente nunca sabe, né? Sim, então, sim. Por exemplo, essa notícia é fresca de hoje, cara. Exato. CMA, CGM e a Maersk já suspenderam a frota. Isso, possivelmente comece a trazer reflexos aqui para a nossa região. Bom, sobre o nosso segmento, a gente continua lutando, né? Nós temos a nossa Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios, nós temos 3 ou 4 pleitos muito importantes, né? Um deles é o alfandegamento, a possibilidade de o fornecedor de navios ter recintos alfandegados, quer dizer, pequenos armazéns alfandegados fora da área portuária, só para importação de mercadoria para fornecimento de navios. Pois não. Não é para estocar mercadoria importada de terceiros, como tem os TRA, como tem os CLIA, nada disso. É para a nossa categoria, para a gente importar, né, e ser competitivo mundialmente, porque isso é permitido no mundo inteiro pelos nossos colegas. Sim. E nós não temos essa possibilidade. E tem produtos que no Brasil é impossível a gente competir com os grandes portos mundiais. Então, sim, a gente perde divisas, deixa de vender, a categoria deixa de faturar mais do que devia, né? Muito bem, isso não é bom para o país. A segunda é que nós não temos um CNAE, um Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Exato. Então, tem colega que é considerado como supermercado, outro é como produto químico, então é uma confusão. É um absurdo, né, Geraldo? E isso atrapalha a regulamentação da categoria. A nossa Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios, cujo presidente é meu sobrinho Flávio, filho do meu irmão, da Master Marine, e eu sou o presidente do conselho, vem pleiteando essa obtenção desses quinais. Estamos caminhando a passos largos nessa tentativa. E a outra coisa, muito importante também, é a nossa necessidade de automotivação. Né? Nós não podemos informar as autoridades diretamente a Anvisa, a alfândega, a gente precisa sempre da atuação intermediária do agente marítimo. Isso causa dificuldades operacionais, porque nem sempre o agente marítimo está à nossa disposição para isso, e também aumenta custos, porque tem agências marítimas cobrando preços elevadíssimos para simplesmente entrar no computador e fazer uma motivação para nós. Tudo bem, é uma obrigação, é um serviço que eles prestam, mas a gente gostaria de poder fazer isso para evitar esse custo, para evitar de incomodar o agente marítimo também. Né? Sim. Então, isso também está bem a caminho, que é através do Porto Sem Papel, que é a Suprinave, acho que a Eline sabe o que é isso. Então, também estamos para conseguir. E, finalmente, para falar dos principais problemas, é que o navio de bandeira estrangeira, em regime de cabotagem, é considerado como se fosse uma embarcação nacional. Pois não. Isso nos inibe da isenção de impostos, porque como fornecedores de navios, nós somos considerados exportadores, e, portanto, nós somos beneficiários das isenções várias da exportação. Quando a gente vende para um navio de bandeira estrangeira em regime de exportação, em regime de cabotagem,
a gente não pode se valer Sim, sim, desses incentivos. Sim. Isso também nos prejudica, claro. porque, no fundo, o que está acontecendo? As autoridades competentes, elas consideram a carga, eles consideram o fornecimento de navios como se fosse uma carga. É. Então, isso, a gente está sendo regulado por uma lei, Sim. por determinações Ah. que não são exatamente a da atividade. a nossa atividade. A gente está procurando sensibilizar, estamos em caminho, estamos indo bem nisso, sensibilizar as autoridades que é preciso fazer alguma coisa específica para a nossa categoria. Até porque, veja, os navios estrangeiros, as nossas faturas são pagas em dólar. Sim. Então, é uma exportação. Sim. Por que o exportador dá isenção para a exportação? Porque o legislador quer promover a entrada de divisas no país. Correto. Ora, quando eu vendo com um navio de cabotagem, de bandeira estrangeira, o dinheiro vem do exterior. Sim. Né? Então, eu recebo... o país recebe a entrada de divisas. Então, está atendida, né, a expectativa do legislador quando faz isso. Correto. Mas, como é considerado em regime de como se fosse um navio de bandeira nacional, a gente ainda não conseguiu isso. Então, isso depende do Congresso, né? Esse aspecto do alfandegamento está muito bem encaminhado através da Coana, no Rio de Janeiro. Eu estive lá com meu sobrinho, com meu filho, fomos muito bem recebidos, e está em análise, porque o regulamento aduaneiro, que prevê, que poderia prever essa possibilidade, nesse momento, viu, Aline, está sendo, não sei se afeta a tua área, está sendo estudado para ser modificado, para ser modernizado. Então, nós chegamos em Brasília no momento adequado. Né? Exato. Agora, o nosso risco é o seguinte, como tem muitas categorias, muitas demandas, pedindo, os técnicos que estão analisando as alterações estão assoberbados. Então, o perigo de a gente, de repente, ser esquecido... Mas é bom você ter falado isso, Geraldo. A gente tem muitos contatos aqui também, mas vale lembrar também a prioridade. Existem prioridades e o comércio internacional e o comércio, quando a gente fala, é uma prioridade. Inclusive, Aline, só pegando esse gancho que citou aqui, ontem nós tivemos em Brasília o Senado aprovando o texto do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Aí muita gente fala, pô, Edu, mas o que vai mudar para o Brasil? Muito. O acordo pode criar uma das maiores zonas livres de comércio do mundo. O Senado ontem, com alguns pequenos agravantes ali que tirou, deixou praticamente o texto pronto, que era a última etapa da análise do Brasil para a entrada em vigor com o acordo. Existe ainda uma certa dificuldade, porque a França, o Macron é um grande falso, né? Macron vê o nosso presidente, beija, abraça, eu te amo, adoro o Brasil, quero ir passar o carnaval lá. Quando sai, não estou defendendo aqui o Lula, porque eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, mas vamos dizer o que é certo. Quando o presidente vira as costas, ele diz, não, esse é um péssimo acordo para a França, porque ele é pressionado pelo agronegócio francês. Ele disse recentemente, o vinho espanhol é uma porcaria. Mentira. É simplesmente que o produtor de vinho francês não quer o vinho espanhol lá, nem o português, nem outro vinho. Mas aí, Aline, esse era um acordo que estava sendo costurado há mais de 25 anos. Quando você fala isso vai beneficiar um comércio internacional que atingirá mais de 700 milhões de pessoas entre Hemisfério Sul, aqui, e Europa. Isso significa mais comércio. O teu segmento, containers, e aí os técnicos dizem, vamos necessitar de uma logística mais integrada. O nosso porto, será que ele está capacitado em infraestrutura? Vamos sentir com o tempo. Claro que a gente vai ter que ter mais espaço. A Sock Shipper Container já se preveniu disso, já está estudando, porque será um aumento significativo e muito grande esse acordo União Europeia com o Mercosul. Só que com esses 2 últimos anos a gente vem se estruturando para tentar sempre, de alguma forma, melhorar essa parte de demandas. A gente trabalha sob demandas, né? Então, por exemplo, não saindo fora da linha de raciocínio, mas assim, ainda com demandas, a gente sofreu e não sofreu com relação a essa parte da guerra que a gente está passando hoje em dia, né? Exato. Houve aí recente uma demanda que a gente suspeita, né? Que teve um gatilho aí desse resquício já que para a gente bateu sob demanda, né? O Luiz do PCM, vou até te interromper, está mandando um abraço parabenizando o programa, ele pergunta se a SOC providencia também, além, né, da disponibilidade do container, ela facilita a armazenagem.
A gente trabalha diretamente com a caixa. Então, assim, a armazenagem do container atualmente não é um ponto forte que a gente tenha trabalhado, sim. mas é como a gente costuma falar, todo caso de cliente a gente pega para estudar e analisar. Exato, verifica o local onde está, o que é possível Justo. ser feito, né, Aline? Porque assim, a Shipper on Container, ela nada mais além, aliás, disso, ela nasceu justamente de uma ideia de estudo de casos, né, sobre necessidades. Então, às vezes você tem uma necessidade diferente de alguma coisa que pode ser que eu não venha atuar, mas de repente eu te arrumo a solução. Qual é o caminho? Exatamente. Então, hoje, nesse aspecto, a gente fornece o container, a caixa. Nessa gestão global de container, tudo que envolve um container de 20, 40, pode ser container refrigerado também. Também. Não tem problema. Isotanque, que também é muito utilizado, bem lembrado pela Aline. Isso não estou falando no Porto de Santos, estou falando no Brasil e no mundo. Você tem o cliente, você que está em qualquer parte do mundo, joga aí no teu tradutor, a Aline está falando, houve a necessidade, inclusive há um contato internacional, né, da empresa, qualquer que seja a demanda, olha, poxa, caramba, eu vou ter que fazer essa exportação, mas eu vou trazer e a minha mercadoria vai descer, vai desembarcar em tal porto, eu fico sem caixa. Uhum. Eu preciso de reposicionar essa caixa que agora vou ter um mercador que vai fazer o percurso contrário. Sim. Vocês podem interagir nisso com ele rapidamente. Sim, a gente também pode interagir com isso, porque além da SOC ter nascido do estudo e análise de cada caso por parte do cliente, a SOC tem um embasamento muito grande na parceria. Pois não. Que é justamente onde pega essa parte das demandas, da infraestrutura, do aumento, né, de melhoria da logística, por exemplo, claro, nesse ponto que você falou aí, desse último assinado aí, né, do Senado. Então, a gente trabalha para desenvoltura disso e tentar quebrar alguns estereótipos desse mercado de container, para poder facilitar e não ter uma situação, por exemplo, que a gente escutou recorrente do agente de carga. Você depende do armador, beleza, mas e aí, se você não tem o container, se o armador não tem o container para te disponibilizar, o que você faz? Eu cancelo a demanda. É isso que a gente não quer que aconteça. Exato. É para isso que a gente trabalha, para a gente também proporcionar outras opções no mercado. Eu dei uma pesquisada, Aline, depois você pode me confirmar, mas o mercado de containers neste ano, a gente está apenas no início do terceiro mês, março, no Brasil, ele está enfrentando uma demanda em crescimento. Ele está crescendo. Em expansão. Isso, exatamente. E os custos passam a ser, com a elevação de demanda, eles crescem também. E aí, ao invés do empresário ficar perdendo tempo, ao invés dele buscar cliente, ao invés de ele fazer a empresa dele como o Geraldo faz crescer, ele deve passar exatamente essa questão para uma empresa que vai resolver para ele. Esse é um papel também importante da SOC, que é justamente, ao invés de empresários ele ficar debruçado à mesa, como é que eu vou resolver? Deixando de conquistar novos clientes, abrir novas áreas de atuação. Então ele passa para a expertise da SOC justamente isso. Ela vai entender o problema e vai desenhar uma solução. Exatamente, exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um cliente, a gente tem uma situação que para a gente é recorrente, né? Mas para aquele cara que está atuando ali no segmento é um desespero. Então, dentro desse desespero, dentro desse segmento, é onde a gente tenta aliviar a dor, vamos colocar assim, né? Vamos ver se é o Geraldo, me ajuda aí, vamos ver se ela vai soltar, porque às vezes a pessoa... o Luiz até colocou mais aqui. Luiz, você passou valores que ele passou, eu tinha notado, você mandou antes, você está insistindo que eu não falei, peço desculpas, você havia colocado que os valores dos containers secos, né, aí ele coloca aqui, entre aspas, o container dry, né, e ele coloca, podem variar, ele diz de 14.500 alguma coisa, até 20 mil, não sei. A SOC vai me ajudar aqui, ó. Eu vou transferir o problema que você está me passando para a SOC, né? Para a solução, vamos lá. Para a solução. E ele diz que existem containers, por exemplo, container refrigerado, que é o Reefer, né? A gente, inclusive, tem uns exemplos aqui, a gente ganhou da Reeferbras, né? Pode gerar um custo que pode chegar até 40 mil. Também não sei. Aline, ajuda o Luiz e ajuda todos aqueles que estão no mundo inteiro entendendo custos disso. Então, na atuação de venda e não reposicionamento de container, pois né? Não. Esses valores podem variar. Eles variam. Por que eles variam? Nós temos alguns segmentos dentro da área operacional do container que são os padrões de vistoria a nível internacional. Então, cada necessidade de carga exige uma necessidade específica de um container. Correto.
Dentro da necessidade específica do container, o container também exige necessidades de uma visão e um cuidado, um zelo maior. Sim. Então, o cargo Wharf, por exemplo, é um container que ele é apto para exportação e bom para carga, né? Ele é apto para exportação dependendo ali da certificação e validade da placa, mas ele é bom para carga, ele consegue fazer a função de exportar qualquer tipo de carga, até dependendo do armazenamento, de repente, às vezes, um alimento. Não um alimento, né, aquele que a gente já ingere logo ali rapidamente e tal, não teria como, mas é um container que, dependendo do estado dele, ele configura bem. O Márcio Ferreira manda um abraço aqui também. Alô, Márcio, faz tempo que nos falamos, está no Rio também, deve conhecer o Davi. Ele pergunta se a Soccer, ela destina o container por um período pequeno ou ele é programável? Então, o container, dentro dessa linha de programável ou não, depende da necessidade também. Quando é uma locação para um cliente, o despachante aduaneiro, o agente de carga, que está com esse container enfrentando aí o canal vermelho dentro do porto, está com a carga presa e precisa devolver o container para o armador para não pagar o demurrage, né? Aí é uma alocação com um período aí mínimo. Mínimo. A gente atua com um período mínimo. Quando a gente faz o reposicionamento de container, né, que esse cliente também não quer pagar a demurrage no destino e nem a detention, né, na origem, a gente trabalha com a extensão do free time. Então, hoje, por exemplo, existem algumas rotas aí que o armador, dependendo da rota, ele dá de 15 a 20 dias para você entregar esse container no destino. A gente consegue chegar em casos assim de 50 a 60 dias. Porque o nosso ponto principal não é a demurrage. A gente não tem foco na demurrage nenhum. A gente ignora ela. Né? Mas a gente tem essa diferença, né, da alocação para esse tipo de situação da troca de carga, de ter que devolver o container para o armador no período mínimo e na extensão de um período máximo aí para a gente poder receber o container em reposicionamento. Né? Ô, Geraldo, você ouvindo falar de container, você está numa área que é uma área que está ali, você não trabalha com o container, você abastece embarcações, sejam elas quais forem. Essa questão de abastecer, tem gente que acha que vai lá meia dúzia de caixa e pronto, e não é. E isso ontem foi alvo de muitas reuniões pelo mundo afora, porque há um temor que as embarcações fiquem mais tempo navegando, que as viagens sejam mais estendidas, principalmente para o hemisfério lá, para a região do Oriente Médio, para ser mais preciso, né? Então o abastecimento está tendo que ser repensado. Você não chegou ainda aqui, mas pode haver esse tipo de pensamento. Há um planejamento que vocês, né, aqui fazem esse abastecimento, por enquanto está tranquilo, nós não tivemos nada afetado, mas pode ser que venham embarcações para o Porto de Santos, que numa volta tenham que repensar esse abastecimento, e aí vocês, por exemplo, também estão prontos para fazer qualquer atendimento. Não, sem dúvida, a gente atende desde um pedido diário, uma coisa para suprir gêneros frescos, verduras, essas coisas, quando o navio às vezes já vem abastecido com produtos de shelf life de vida longa, né? Até grandes abastecimentos para grandes travessias. Depende, às vezes, da onde o navio vem, para onde ele vai, né? Porque hoje em dia o armador pode fazer uma consulta por WhatsApp, por e-mail, ele sabe quanto custa cada produto nos portos que eles vão passar. Antigamente, não, né? Antigamente, o navio chegava no porto, ficava 15 dias, o comandante não conseguia falar com a Europa, não conseguia falar com o Exato. Então, hoje é muito fácil o armador saber onde é mais barato determinado produto. Eu até coloquei, viu, o Geraldo, porque há esse temor que ontem, porque na verdade o que acontece? O mercado de abastecimento de navios, não somente no Brasil, mas no exterior, ele vinha em fase de crescimento e alta. E agora, segundo as autoridades internacionais, os grandes armadores dos portos, né? Quando a gente fala em portos, os 43 portos mais que têm maior movimentação em todo o planeta já emitiram nota dizendo que estarão atentos e principalmente com a perspicácia de entender as demandas que vão ocorrer. Em termos de conflito, né, no Oriente Médio, estima-se que não menos que 2 ou 3 meses deva durar. Eu até diria que é muito arriscado posicionar a tempo, né? Vejo que o conflito, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, mas Rússia e Ucrânia, vai durar 1 mês. Estamos em 4 anos. Então, é uma perspectiva. E isso pode atingir toda uma cadeia de abastecimento também. Sem dúvida.
E a nossa categoria, até para linkar esse assunto com o que eu estava dizendo sobre as nossas expectativas, ela é considerada pela International Maritime Organization, a IMO, que é um órgão da ONU, como um órgão com uma atividade fundamental sim, para a segurança e salvaguarda da vida humana no mar. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, 90% das empresas, indústrias, comércios paralisaram as suas atividades, não é? Nós trabalhamos 24 horas por dia durante todo o tempo da pandemia. Exato. Nós tínhamos autorização para trabalhar com o pessoal, tudo com todos os cuidados necessários. Temos até fotos e vídeos nessa época, mas o pessoal de escritório não, ficou em home office. Mas o pessoal da operação virou direto. Qual é a demanda, Geraldo, que mais cresceu nos últimos anos em relação à sua empresa, a G Pierotti, em relação ao abastecimento? A gente sabe que hoje a diversidade é imensa, né? Dentro do navio, e até tem gente que manda para cá, foi o Mauri da Ponta Praia, falou: Edu, eu não consigo entender. Outro dia peguei a minha esposa, fui naquele café ali no alto da prefeitura, falei, é um bom café ali, bem lembrado, mas fico olhando ali para o Valongo, eu não consigo enxergar um novo terminal de passageiros naquela área, com a grandiosidade cada vez maior, né, dos navios, e abastecimento, porque entra e saem coisas dali, né? E eu falei para ele, eu também tenho uma visão muito, sim, preocupante em relação a isso. Você tem essa visão também, Geraldo? Porque, vamos lá, eu já discuti aqui no painel do Porto a questão do túnel. A hora que a obra começar, você vai ter paralisações, e não é de meia hora. Eu já entrevistei técnicos aqui, aquilo pode levar 2, 3 dias seguidos. Vamos fazer paralisações pontuais de 3, 4 horas. Aquilo para. Você diz no canal? No canal. Sim. E aí, outra, eu estou falando de navios que entram e saem com as dimensões normais. Só que os chineses, que têm uma mania de grandeza enorme, para ser redundante, eu estou falando do 366, quando entra aqui, é um pânico. O canal fica fechado por 2 horas só para esse navio. Só que agora os chineses estão preparando navios 4.1, que são 410 metros, são navios 418, não vai entrar aqui. E aí, quando você fala assim, precisamos de um aprofundamento do canal, porque o calado no navio não aumenta tanto, mas quanto maior a maior extensão, a manobra dificulta. E para o abastecimento, Geraldo, a gente também precisa de infraestrutura, a gente precisa de mais acessos. Você está com uma nova instalação da G Pierotti, e você está buscando soluções de trânsito para não atrapalhar, para adequar, mas o porto precisa de infraestrutura. Então, quando a gente fala, um grande navio, quando para no porto, por exemplo, você precisa de abastecimento, aquilo aí demanda de muitos produtos, não, Geraldo? Sim, a gente é generalista, né, Eduardo? A gente atende desde um alfinete até uma âncora, se for necessário. Exato. Né? Então, não tem nada nessa sala aqui que o navio não peça. Microfone, ar-condicionado, lâmpada, mesa. Qualquer coisa. Né? E produtos, mas o principal são alimentos. Né? Alimentos. Mas a gente atende material técnico, ferramentas, material de segurança, IPI. Né? Então, depende isso está linkado à outra pergunta que você me fez. Depende de onde o navio vem, entendeu? Porque tem produtos, por exemplo, que nós não temos capacidade de preço. Nós não temos, o nosso preço é produto muito caro no Brasil. Exato. Então, se o navio passa por um outro porto, onde isso é mais barato, ele não vê nada desse produto. Agora, se ele vem, por exemplo, do Golfo Pérsico, para em Santos, e volta para o Golfo Pérsico, ele é obrigado a comprar aqui, com porque certeza. Lá não tem nada. Não. Atraca em boia digamos, navio petroleiro. Então, é onde a gente vende muito, até aquilo que é caro. Sim, não é? sim. Não der tempo dele esperar um outro, se é um produto que é emergente a bordo. Então, a gente atende, disser para você, coisas até engraçadas, quer dizer. Eu imagino. Eu atendi, por exemplo, porque a gente não atende só o navio. Não. A gente atende também as necessidades dos tripulantes. Não como objetivo... não é o objetivo final. Nenhum, mas você vai a bordo, o comandante fala, eu estou fazendo aniversário de casamento, minha mulher está viajando comigo, é navio de carga mesmo. E eu queria um ramalhete de flores. Você vai buscar. Sim, né? sim. Nós atendemos o técnico. Olha aí. E o nosso visitador presenciou a alegria do comandante por saber que aquele teste trouxe a notícia de que a mulher estava grávida e tal. Né? Já vendemos hóstia.
Hóstia. Hóstia, para Copela. Eu acho que hoje as empresas que têm grandes visões e grandes empresários também, elas visam o bem-estar e a facilidade também da mão de obra, né? Da produção, do cara que realmente está ali batendo. Nós já atendemos 2 bonecas infláveis com lingerie. E agora? Chega ao extremo, né? É pediu, né? É da aliança. Entendeu? E o mais engraçado. Então, não trata-se só da felicidade, trata-se da necessidade. Uma coisa também, engraçada, né? É que um dia, se fizer um livro, vai um capítulo. Você tem que fazer um livro, Geraldo. Nós isso numa empresa no Itapema, em Vicente Carvalho. É? E mandamos lá um funcionário que está conosco lá há muitos anos, tem quase 80 anos. E ele foi lá buscar as 2 bonecas embaladas. E olharam para ele com dizer, caramba, o velhinho. Só foi, né? 2, né? Você está para o segmento como o Pepe para o futebol, né? Você está, porque vai dar livro aí, vai ter história aí para fazer, viu? Tem muita história. Aí você imagina, Aline, alguém liga lá para a SOC e fala assim, eu estou precisando de 2, 3 containers, mas a carga que a gente vai colocar lá eu tenho que revelar, mas você não conta para ninguém. Você disponibiliza esse container, a SOC não tem nada a ver com o que vai lá, desde que esteja dentro de um produto que não vai trazer problemas, né? Eu posso ser a confidente, porque o BL disso eu vou não receber. Vai ser. Eu vou ver, né? Você vai ter que declarar. Eu não, particularmente, Sim. mas o cliente, para me comprovar que o container foi realmente para fora, né? Ele vai precisar me passar um documento que, dependendo ali, pode ser que eu descubra, mas eu prometo ser o padre do confessionário. Geraldo, a vida não é fácil, né, Geraldo? A vida, o cais é um desafio, né? Exato. Às vezes é insalubre. Sim. Cada vez menos, né? Mas é chuva, lama e esperas, né? Enfim. Mas o cais é uma cachaça. Você prefere, Geraldo? A vida marítima portuária. Geraldo, você prefere. Você não tem rotina, não tem. Mas vamos lá, você prefere esse porto de hoje, esse porto gigante, mas com tantos problemas, ou prefere um porto de anos atrás? Depende do aspecto que eu vou analisar, né? Quer dizer, como relacionamento humano, o povo. Eu estava comentando aqui nos bastidores, durante o intervalo. Quando os navios ficavam, não tinha container, não tinha caixa, o navio ficava 10, 15 dias no porto. Então, o comandante se tornava seu amigo, você levava o comandante a almoçar, às vezes trazia em casa, às vezes participava de uma festa de aniversário. Qual era a rua mais famosa de Santos, Geraldo, nessa hora? Bom, depende tudo. Essa pergunta é difícil de responder, porque depende do quadro, né? Enfim. Tem uma rua que qualquer militar vai lembrar. Que era famosíssima em Santos. Militar, bom, era General Câmara. Foi você que falou. Não está comigo, Foi você que falou, Geraldo. Mas então, naquela época era mais romântico, você fazia mais amizade. Bota romântico nisso. Eu, por exemplo, eu não vou a bordo há mais de 20 anos. Sério? Quer dizer, meu filho também. Por quê? Porque não tem mais necessidade, né? Não tem necessidade. O comandante chega no porto às 6 horas da manhã, vai embora meio-dia, não tem tempo de... Não dá. Essa rapidez, né? Antigamente você ia a bordo, almoçava a bordo. Isso, tinha uma confraternização. Agora, em termos assim, de agilidade, de tecnologia, de produtividade, hoje é muito melhor, porque hoje você recebe o pedido com 10, 15 dias de antecedência. Quando o navio chega, a mercadoria já está no costado do navio. Em relação a preço, hoje mudou muito, Geraldo, porque hoje você tem muito mais produtos, mas você também tem muito mais fornecedores. Essa questão da tua empresa buscar o bom produto, ela vai oferecer o que tiver de melhor, com certeza, mas você tem aquela questão do mercado, o que cada um oferece, para você ofertar isso para quem solicita. Sempre é saudável, né? Porque a gente sempre está buscando estar na frente do concorrente, né? E tudo. Mas nós temos um padrão, né? A nossa empresa tem 77 anos, né? Exato. A gente vai no nível de preço, acredito que aconteça com você. Até um já vou perguntar já para ela. Determinado limite. Quando aquilo poderá interferir na qualidade do que a gente está fornecendo, para poder fazer mais barato, a gente baixar a nossa qualidade, a gente prefere não atender. Perfeito. Evidentemente que há clientes que nos espremem mais, porque tem, às vezes, um concorrente do mesmo nível nosso, porque a nossa empresa que é boa no ramo, tem muitas empresas, tanto em Santos como no Brasil todo. Então, às vezes, tem um colega da gente com a mesma qualidade nossa, com um preço melhor, se a gente tiver oportunidade, a gente tenta... Você vai tentar se adequar a isso. Às vezes, quando é um atravessador, e também como toda a profissão tem,
Aí o comandante, a empresa espreme, olha, o seu microfone está custando $10, eu tenho por $3. Eu não posso vender um microfone que custa $9 para mim, ou que custa $8. Por 3. Aliás, me dá o contato que a gente compra também, né? Para fazer. Isso. Então, a concorrência sempre existe e ela é saudável, porque, por exemplo, quando tem um colega do mesmo nível nosso que está com o melhor preço, a gente olha para dentro da gente. Claro. O que está acontecendo? Opa. Porque a gente sabe que aquele colega não é louco, porque às vezes você vê um sujeito. Não, exato. Às vezes tem um sujeito que, em todo lugar, Sim. ele vende o microfone, ele paga 8 e vende por 7, porque ele acha que aquilo ele vai buscar lá na frente. É diferente. Ele não está baixando a qualidade. Não. Mas você tem colegas que não fazem essa loucura. Então, você sabe, se aquele cara está com um preço melhor que o seu, alguma coisa está errado. Ou teu comprador está comprando mal, ou teu fornecedor não está te atendendo como deveria. Então, a concorrência de bom nível ela é muito saudável, porque obriga a gente a olhar para dentro da gente e procurar estar sempre competitivo. Sem dúvida. Agora, quando tem que abaixar a qualidade, isso, graças a Deus, desde a época do meu pai, não passou faz. por mim, hoje com meus filhos, a gente não. Muito obrigado, comandante, muito obrigado, armador, o senhor pode comprar lá, toma suas ordens. Isso aí. Eu tenho que ir para o intervalo para despedir do programa, mas a Aline ficou no ar aí. Ele falou de valores, a gente fala em concorrência. Concorrência é algo saudável? É. Concorrência instiga você cada vez se aprimorar melhor? Sim. Mas como muito bem pontuou o Geraldo, há concorrentes e concorrentes. Se a pessoa ligar lá na SOC e falar, eu tenho tal orçamento, tal... A SOC estuda qualquer situação, mas dentro de um padrão, dentro de uma lógica, dentro de uma eficácia e de uma expertise, né, Aline? Com certeza, com certeza. A gente, essa parte da concorrência, ela tira todo mundo da zona de conforto, né? Isso é saudável, realmente. Sim. Porque faz com que a gente trabalhe também quais são as modalidades de mercado que, de repente, a gente não está tendo visão. Então, quando a gente entra nesse nicho, a gente põe um pouco a cabeça para pensar também, para tentar atender o cliente da melhor forma possível, né? Mas dentro de uma lógica, né? Exatamente. Mas, assim, dentro dos nossos atendimentos atuais, dificilmente um cliente... Sempre vai haver o pedido do desconto, né? Porque o não todo mundo já tem. Mas, dificilmente um cliente nosso, que já é recorrente, ele vai botar a gente numa disputa de valores. Porque já sabe que sofreu com uma situação em que a gente ele paga pela sanou. eficiência. Exatamente. É como até o Rafael comenta, né? Todo mundo é muita gente, mas a maior parte desse segmento de mercado de container trabalha com modalidade ship no container. Essa modalidade não é novidade para ninguém. Exato. Né? Então, mas existe o trabalhar com a modalidade e existe o atendimento e qualidade no atendimento do que você faz. Vale até lembrar que shipper on container, quando a gente fala de SOC, é uma modalidade. Exato. Ela atribui isso no seu nome, mas justamente para ir diretamente como mensagem para o cliente. Isso, com certeza. Então, as grandes trades ou empresas, né, que trabalham com isso, muitas delas não têm a veia do atendimento para o cliente final. Sim. Porque não que elas devam ter, né? Porque também a nível mundial e um monte de demanda, tem gente que já só tá tirando o pedido, né? E muda muito, às vezes, de um mercado para o outro. Exatamente. O entendimento é um, a visão é outra, e o tipo de atendimento você faz conforme o cliente te procura. Exatamente. É sempre deixar muito claro em algumas situações, por exemplo, algumas dores que os clientes trazem pra gente, olha, esse tipo de dor sua, a gente não atua, a gente não trabalha, né? Não está dentro do nosso contrato, mas eu vou tentar te ajudar. Pois não. Né? Eu vou achar um caminho para te ajudar. Exatamente. Por se tratar de nível global, a gente está sempre disposto a atender o cliente a qualquer hora. Hoje, para a gente ir para o intervalo, quais os mercados que vocês mais veem que tem crescimento, que mais vão crescendo como parceiros e clientes de vocês? Olha, eu posso falar pelo que a gente tem trabalhado muito e atuado muito, que é Cartagena e Buenos Aires. A gente tem trabalhado muito com essas duas rotas. Olha aí. Mas a gente tem recebido muitas rotas de crescimento e expansão também com relação à China mesmo, que por meio dessa confusão toda também já foi citada. E rotas exóticas, né? Que são rotas que às vezes os armadores não trabalham, não é interessante para eles, não existe uma demanda grande para eles para isso, né? E alguém tem que atender. Alguém tem que atender. E a gente, como eu disse no começo do programa, a SOC foi embasada
no estudo de cada caso, tanto das situações dos clientes, quanto das parcerias que a gente realmente tomou aí ao longo do tempo. Perfeito. Virginia, vamos ao intervalo, uma volta às despedidas do programa. E aí o Geraldo e a Aline passam os seus contatos aí das empresas para que você possa... Alô, Américo, um abraço também. O Américo que está lá no Porto do Rio Grande também. Itapoá, tem a Lúcia e o Máriozinho. Alô, Máriozinho, um abraço para você também. Obrigado pela participação. O Ayrton fez uma pergunta geral aqui em relação, porque o Ayrton está em Itajaí, Santa Catarina. Ele fala Santa Catarina, você tem ali Itajaí do outro lado, Navegantes. Para quem não conhece, é como se fosse Santos Guarujá. Ele disse aqui a eficácia e a excelência que tem conquistado o estado vizinho. Bem lembrado, a Portonave, pelo segundo ano consecutivo, ganhou o prêmio de melhor, né, operador em todos os portos brasileiros, pela eficiência, pela rapidez, pela logística, por tudo isso, né? E quando você disse em relação à SOC, eu vou estender até para o Geraldo. Tanto a SOC como a GE Perotti atendem esses mercados, sim. Ô, Geraldo, se precisar atender Paraná, você já atende? Regularmente. Exato. Ali, Santa Catarina, você atende também. São Francisco do Sul, Itajaí, Paranaguá. É isso aí. São Sebastião, Angra dos Reis, Rio de Olha aí. Janeiro. O Sudeste e o Sul está nas suas mãos aí. Sudeste, até Itajaí. Convite até São Francisco do Sul. Convite você tem que ir para mais longe, mas fica mais complicada a logística toda, né? Não, Às vezes nem atendemos em Belém, mas foi a gente, quando acontece, porque, como falou a Aline, às vezes tem clientes que claro, a gente eles estão sempre nos perguntando o preço, mas eles são cativos porque eles já passaram por dificuldades com outros não muito bons e tal. Então, assim como tem outros bons que também a gente nem não consegue entrar porque o cliente está casado com ele. Perfeito. Então, às vezes, esse cliente ele não quer saber de aborrecimento no Brasil, por exemplo, que é o estilo dele. Ele faz isso em Singapura, ele faz isso em outros países. Ele quer no Brasil, ele quer que seja uma determinada empresa. Talvez seja o caso da empresa da Aline também. Então, eu quero que você me atenda em Maceió. Eu não tenho condições de atender em Maceió. Então, o que eu faço? Eu tenho um colega meu em Maceió de qualidade, né, que eu indico, ele atende, leva a minha fatura para a borda, se eu pago para o colega de Maceió, o cliente me paga. Então, eu procuro manter o mesmo padrão. Sim. Às vezes nem ganho dinheiro com isso. É só mas é a satisfação de atender aquele cliente. Eu não quero. Mas atende, compra direto lá do colega, é tão bom quanto eu. Não quero. Também tem problema de burocracia, porque aí é outra empresa para pagar. Sabe que nem todo mundo tem a flexibilidade do brasileiro, né? Tem elas não querem ter. Não. Disparar 10 pagamentos. Não, eu trabalho com aqueles 5, quero ficar. Entendeu? Para não ter burocracia de ter qual é o banco, qual é a empresa. Isso. Então, às vezes, é por isso. E a gente indica e faz. Perfeito. Na maioria das vezes é sobre não ter ego, né? É sobre resolver mesmo. Nessas circunstâncias, a gente atende no Brasil inteiro. Perfeito. Mas não com a frota própria. Mas foi bom que você falou. Você tem grandes parceiros e por isso ajuda. Diga lá, Virginia, para ir para o intervalo e para o final do programa. Containerizando, mandar um abraço para a Aline. Container Globally é minha cantora preferida. Opa, peraí. Aline, cantora preferida. Vou dar conversa aqui. Já deu conversa. Eu tenho um compositor, agora tem uma cantora? Também. Já dá. Que história é essa, Aline? Eu sei que ontem, se você me permite, está permitido falar onde você esteve ontem à noite? Sim. Calma, porque o pessoal já vai falar, opa, onde ela esteve? Não, ela esteve no Morumbi, acompanhando a banda de alguns jovens, pelo menos 2, que chama-se AC/DC, tá? Gostou do show? Nossa, maravilhoso, né? Foi a realização de um dos sonhos que eu tinha, eu não tinha visto ainda. Agora, você é vocalista de alguma banda? Eu sou. Como é que chama a banda? Miss Trouble é o nome Miss da banda, Trouble. né? E eu tenho também uma pitch cover. Ah, é? Bom, é que me caguetaram. Leva jeito. Não, obrigada. Agora. É rock classic, né? 70, 80. Então eu não vou poder perder a eu pedi para ela gravar um samba meu, mas não, mas ela faz. Meu avô era sambista. Eu levei minha avó no Benito de Paula. O show foi maravilhoso. Nossa, grande. Monstro. Eu tive a oportunidade. Eu não sou o Geraldo, mas tinha minhas histórias também. Uma vez a gente trouxe o Benito de Paulo para cantar numa churrascaria aqui. Ai, meu Deus do céu. O filho dele, que era uma pessoa... O Benito de Paulo é assim, é um cara que é assim, ó. Fechadão. Mas o filho falou, a única coisa que eu vou te pedir é um piano. E aí eu vou citar, era a churrascaria Boi Bom na Praia Grande, da nossa querida Luzia. Falou, mas não tem um piano na churrascaria. A gente arruma. Logística, arrumou um piano.
ele chegou, era uma garrafa lá com o vinho que ele gostava de tomar, e o piano, ele baixou a cabeça, fez um showzaço. Agora, Aline, dá uma palhinha de alguma coisa que você gosta de cantar. Ai, gente. Né, Geraldo? Ô, Geraldo, Opa! me ajuda aí, Geraldo. Já me Dá uma dá- palhinha. Mas Eu é já que falei- hoje olha- eu vim olha- tão Eu preparado já pro passei por isso aqui, container. agora é verdade. Não. O Geraldo promete que também dá uma palhinha. Ai, mas eu vim hoje com a voz Porra, toda esgarçada depois do AC/DC. Vocês vão fazer isso comigo? Nem que seja só uma nota. Eu vou falar Ai, assim, Deus. então a gente faz assim, a gente vai com um rápido intervalo e na volta, depois com água na garganta, ela faz um aquecimento e o Geraldo ajuda. Eu vou rápido intervalo com a despedida, mas não podia deixar de falar da Aline, né? Aline Fajardo, que ela é do operacional da Sock Shipper Container, mas nas horas de folga, nas horas Escondeu vagas. até agora, hein, cara? Você viu? Aqui do lado de uma cantora. Você viu? não tô sabendo, cara. Mas ela havia deixado na entrada aqui no estúdio, ela deixou escapar que tinha uma banda também. Que E eu legal. aqui estava. Mas quem mandou esse recado? Pessoal da Container. Containerizando, né? É Container Globally. E tem Container Viajante, palhinha, palhinha, palhinha. Então, Ai, pedindo, pronto. pedindo. É palhinha. Acredito. Palhinha, não, boa, ó. Show, vocês são 10, yo. 1000. Boa dica, boa dica. Ela não sai daqui sem dar uma palhinha. Ai, Deus. Rápido intervalo. Que legal. Rápido intervalo, eu volto com eles e com a palhinha. Fica aí. Tá no ar, né, pela rádio aqui. Cara, só a imagem aqui, eu já vou voltar aqui para encerrar o nosso programa. E eu volto rapidinho aqui, mas no ar, né? Só pedindo para o Geraldo passar o contato aí da G. Perotti, falando, Geraldo, tem composição aí à vista, tem feito trabalho no Carnaval, recentemente tivemos o Carnaval agora aqui na cidade, Carnaval do Brasil. Além da parte empresarial, você consegue, durante o teu dia de trabalho, dar uma escrita ali, dar uma feitura de composição, ou o Ricardo Pérez te atrapalha? Não, eu não dedico muito tempo a isso, eu sou muito preguiçoso. Minhas filhas ainda falam. Preguiçoso? Eu não sou muito, eu não produzo muito. Então, mas de vez em quando eu me dá uma inspiração e eu faço alguma coisa. Diferente do Ricardo. O Ricardo produz 1 ou 2 músicas por dia. Ele manda para mim e aí diz assim, gostou. Ele não deu tempo de ver, nem é de anteontem, quanto mais é de hoje. Ricardo produz almoçando, tomando banho no supermercado, muito, em qualquer lugar, ele está produzindo Ele música. Tem muito valor, né, o Ricardo? Mas fizemos algumas você lembra de boas. alguma composição que essa, você fala assim, essa é o meu xodó, é a minha preferida? Eu tenho várias, né? Compositor não tem uma, mas tem alguma que você, assim... Enredo, por exemplo, o meu samba enredo de 88, 86, que era A Deusa de uma Raça, que é a história da Eu não lembro, só se cair, eu não vou lembrar. A bordo dos negreiros, e desembarquei no norte, mas cresci e fiquei forte no meu Rio de Janeiro, que a seata me embalou e me fez conhecida da massa. Sou a dança da umbigada, eu sou a deusa de uma raça. Sou a dança da umbigada, eu sou a deusa de uma raça. Eu sou folclore, sou batuque e euforia. Sou ladainha, remeleixo e alegria. Eu sou folclore, sou batuque e euforia. Sou ladainha, remeleixo e alegria, mas eu venho do solo africano, sou sagrado e profano e também ritual. Sou a unidade de um povo, a folia promovo e não tenho rival. Mímica, ginga e trejeito, eu sou cheio de jeito e dou vida ao carnaval. É um prazer me apresentar. Meu nome é samba, abram elas para eu passar. É um prazer me apresentar. Meu nome é samba, abram elas para passar. Samba foi gravado. Esse samba foi gravado. Compositor e agora intérprete Geraldo Perotti. Tá vendo, Aline, como é fácil? O semblante dele muda, né? Pelo Baby. Baby, grande intérprete. O Baby, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar ele em Carnaval, e ele falou assim, eu vou usar do mesmo subterfúgio de alguns mais antigos, né? Puxador de samba ao cacete. Ele falou, sou intérprete, né? É o Jamelão. Jamelão falava. Eu uma vez entrevistei o Jamelão ao lado do falecido Tonico Barbosa. Ele veio cantar no Segura no Bagre. Aí o Tonico Barbosa falou, como é que ia ser puxador de samba? O Jamelão virou para ele e falou, puxador de samba é o teu pai, cacete. Eu sou intérprete do Carnaval. Eu morri da risada. Acho que a gente podia ouvir agora. Exato. Ô, Aline, Ai, Deus. que nota você dá pro Geraldão aqui? 10. 10. Que é aquela nota história. 10. Alô, Raul Gil, eu tiro o chapéu para ele. Tiro o chapéu. Olha aí, que delícia, né?
Isso faz bem. Que tempera a vida. Tempera a vida. Por isso a alegria, por isso o bom humor e por isso trabalha bem. Aline, entre um documento ou outro, um cliente ou outro, você não cantarola lá no computador, não? Ninguém nem me ouve. Eu vou dar um exemplo aqui, mandar um abraço para o Vitor Anjos, lá do Santos Futebol Clube, nós já trabalhamos juntos, mas ele é uma passagem de rádio, ele com fone de ouvido, gravaram ele estava numa redação da Rádio CBN, sabe o que ele fez? Ele ficou cantarolando I Will Survive, de Gloria Gaynor. E aquilo micou, né? E ele lá dançando. Qual o problema? Estava feliz, estava contente, uma música legal, tinha uma grande cantora que é Gloria Gaynor, né? I Will Survive, não tem, né? Agora, dá uma palhinha aí de uma música que você gosta de ouvir, não precisa nem ser do dia a dia. Aquela música que você ouve no carro, ou tá em casa, ouve. Depois de errar tanto nesse disse ontem, né? Eu imagino. Não sei, gente. Primeira vez que eu vou fazer isso na vida, acho. Acho que eu gosto muito de Rita Lee, assim. Boa escolha. Ou Pitty, coisas assim eu gosto. Também. Estão bem atreladas uma na outra. Né? Exato. A Pitty, você tem o jeitão, né, que lembra muito a Pitty, né? Só que você tem uma vantagem da Pitty, você não tem o sotaque baiano. Não tenho. Já ganha dela nisso. A Pitty é uma grande cantora, roqueira brasileira. Sim. Ela até diz assim, se a gente pode falar que tem descendente de Rita Lee, eu gostaria de ser, né? Porque Rita Lee foi uma ícone, não pode ser esquecida jamais. Foi homenageada no Rio de Janeiro, só lembrar da homenagem para o presidente. Eu prefiro dar homenagem para Rita Lee, né? Mas homenagear é meio... não vou me enrolar. Palhinha para a gente encerrar. Rita Lee. Vamos lá. Deixa eu lembrar como começa a música. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Baby, baby, não adianta chorar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Bom, foi a Rita Lee agora, peraí. Agora, já que eu elogiei, e a Pitty? A Pitty da Aline. Cadê a Pitty da Aline? Vamos ver. Deixa eu ver. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Aê! Tá aí, ó. Alô, Rafael, cuidado, hein? Esse cuidado. Você vai falar quando chegar. Em breve, talvez, ela vai sumir há um tempo, porque vai fazer shows, Parabéns, né? Obrigada. Parabéns. Eu quero agradecer. A gente estourou o tempo, mas de uma forma muito justa e merecida. Primeiramente que o Geraldo sabe que eu sou fã dele como pessoa, como empresário, como alguém que militou na área do esporte, do futebol também, e que sempre respeitou a nossa humilde classe, que é humilde jornalista. Shopball faz 50 anos, agora dia 20 de março, vamos fazer um almoço lá no Clube dos Ingleses. Olha aí. Mão de bengala, cadeira de roda. Marrom. Shopball, tá vendo? Eu falo Ponta da Praia, no Canal 6, 20 de março, 76. Mar espelhando, bonito sol, data e local da fundação do Shopball. Olha aí. Aí, se o nosso querido Manduca estivesse vivo, ele ia falar assim, começa o programa do Manduca. Como é que começava o programa do Manduca? A bola rola, lese solta por aqui, ó. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Isso é do César A bola Pinguim. rola. César Pinguim. Olha aí, ó. Manduca, onde quer que esteja, né? Pode ter certeza que ele está vendo. Ainda toca hoje. Toca. Hoje é o filho, toca lá um novo projeto, né? Inclusive, um abraço para ele e para toda a equipe lá. Diga, Virgínia. Container Viajante, Palmas Geraldo, Bela Música. E palmas, obrigado, Aline. É isso aí, obrigado, parabéns mesmo. Obrigado. Não deram nota para ela não, né? Não. 10, pelo amor de Deus. Não precisa, 10. A gente dá 10, né, Geraldo? Geraldo Perotti, quero ver e rever outras vezes, falando de alegria, falando não somente do seu trabalho, mas aquilo que cultiva esse bom, né, astral que você tem. Obrigado. Leve nosso respeito, nosso carinho, volte sempre. E um abraço especial
a todos que gostam de você, que sei que muita gente gosta do Geraldo Perotti, por esse cara que é diferenciado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Você fez contato no final do ano, a gente está com a agenda cheia, apertada, que era final de ano, mas falei, vamos trazer o Geraldo já no começo do ano. Muito obrigado, Eduardo. Para mim é sempre um prazer, uma honra vir ao seu programa, sabe que a admiração é recíproca, e principalmente para falar da minha atividade profissional, que me encanta, né? Que ainda tem tantas carências, que ainda precisa tanto de divulgação dos nossos problemas para sensibilizar as autoridades. Sim. E o seu é um canal, como você mesmo saudou, tantas pessoas. E tem mais aqui que eu vou levar para o Xandureiro que eu não falei, porque senão eu deixava de perguntar. É importante a gente ter esses canais como Sim. o Gabarito. O Painel do Porto veio para isso. Com o Painel do Porto, né? E eu agradeço muito por isso. E esse negócio de samba, isso é uma brincadeira e tal, mas o importante mesmo é a divulgação das nossas prioridades profissionais. Olha, muito obrigado. Eu vou pegar essa, não vou deixar escapar. O Juan, da Moca, em São Paulo. Alô, Juan, tamo junto, hein? Ele diz o seguinte, pô, ela falou que foi no show do AC/DC, com todo respeito, cantou Rita Lee, dá uma palhinha de AC/DC, ô Juan, boa! Ai, Deus! Uma palhinha. Alguma coisa do AC/DC você gostou lá, para não dizer de tudo. Deu ter que falar de tudo, né? Diz o momento que o Brian Johnson falou, puta, esse cara ainda tá inteiro. Black and Black? Qual é a música? TNT? A Highway to Hell. A Highway to Hell é um clássico que às vezes a gente não aguenta mais ouvir, hino, mas com eles tocando... É um hino, aí é diferente. Nossa, foi maravilhoso. E como é que como é que soa no teu ouvido ele cantando? Como é que soa? Eu não estava lá, né, Virginia? A gente não estava lá. I want a highway to hell. E aquela guitarra poderosa. Maravilhosa. Tá aí. Juan, não podemos dizer que ela não deu uma palhinha, né? Ele perguntou até se você gostou do show, ele assistiu o primeiro. Sim. Sim. Foi maravilhoso. Fantástico. Aliás, me falaram, eu não sei se do primeiro, mas do segundo para cá, eles tocaram 4 músicas diferentes desse setlist aí que eles tocaram nos anteriores. Tá vendo, Juan? Quem foi. Tá vendo? Ela se deu bem. Mas obrigado por ter ajudado e um abraço aí na Moca. Obrigada. Como é que é? República da Massa em São Paulo é a Moca, né? Onde tem o Juventus, né? O Juventus da Moca. Um beijo para esse pessoal aí também. Aline, quem quiser fazer contato com a Sockship é um Container, como é que faz para entrar em contato com a equipe e cooperacional que tem a Aline? Aline, cantora também. Eita. Bom, eu vou passar o meu telefone, que é o que eu tenho de cor, né? Que é o 13981030000. E o... tá aqui. Perfeito, maravilhoso. Olha aí. E o do Rafael, né? Que é o 13974050868. E o e-mail soc@shipperoncontainer.com. A gente atua aí. É só entrar em contato, que vocês vão estudar a questão do cliente e vão orientar o cliente de uma melhor maneira possível, não é isso? Com certeza. Tá, maravilha. O Rafael canta alguma coisa ou não canta nada, Rafael? O Rafael? Olha, porque eu tô vendo ele canta as músicas que ele toca lá na Alexa, né? Porque eu tô vendo que a empresa ela é postada em artistas também, viu? Então, E por falar em artista, a Virginia me separou aqui, quer dizer que nesse final de semana sábado, domingo, o especial Phil Collins, agora a pedidos, o especial será dessa banda? Isso. Essa banda aqui? Inclusive, o baterista dessa banda deixou de ser baterista e virou vocalista de uma outra banda? Para falar, a banda é o Nirvana, e vai lembrar que o baterista era o Dave Grohl, que é o Foo Fighters, que vem no Brasil no Rock in Rio, mas o especial será do Nirvana, vai ter aquela... Bom, acompanha, sábado 20 horas, domingo reprise 20 horas, especial Rádio Star News, o palco das grandes estrelas, Nirvana. Aí o Geraldo fala assim, não é da minha época. A minha época é mais romântica, né, Geraldo? É mais para trás. Mais para trás. Artista internacional, quem que você gostava? Frank Sinatra, boa. Charles Aznavour. Nossa. Paul Anka, Billy Paul. Agora faleceu, até chorei, Neil Sedaka. Embalou meus bailinhos olha aí, dos anos dourados. Então, Pat Boone, Elvis Presley, Beatles, Mamas and the Papas. Nossa. Coisa, Pegou Beach Boys? Peguei, mas já era um pouco mais já era mais avançadinhos, né? Mas você falou de uma galera boa aí, galera boa. Você falou de muita qualidade musical. Little Richard. Até no Twist lá, esse nome dele agora. Come on, let's twist again. Ele é o... Esqueci.
O pessoal da minha época... Não, sabe quem tinha eu tô falando. Tube Checker. Tube Checker. Tube Checker. isso aí, Tube Checker. Foi lá, deu a palha. O compositor da palhinha a gente vai buscar. Geraldo, um beijo no seu coração. Tá? Obrigado. Sempre Um abraço, volte sempre. Aline, obrigado pelo carinho, Obrigada por a tomar vocês. esse período da manhã, mas foi muito legal você falar da SOC, do teu trabalho, e também deu uma palhinha da artista que tem aí também. Regina, vamos embora? Lembrando, em sábado, 20 horas, domingo, reprise Nirvana, e com a gente, né, porque tem a programação musical, meio-dia tem notícias que vêm do Brasil, de vários lugares, com a nossa equipe, e você tem a programação com várias notícias, prestação de serviço, informação para você diariamente. Estourei o tempo hoje, meia hora, mas valeu a pena. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Em breve, pô, essa moça que está lá na televisão, ela foi no meu programa, né? Vou pedir autógrafo para ela. Tchau. Eu já vou pegar agora. Luiz Logística constrói diariamente uma declaração de segurança com forte atuação em soluções em comércio exterior.